O que é de fato a inclusão? O que leva as pessoas a terem entendimentos e significados tão diferentes? Uma questão importante, como a gente viu anteriormente, é a inclusão escolar. Será que as instituições estão preparadas para receber esse aluno tão especial? Convidamos a especialista em educação infantil, Tânia Fonseca. Obrigada, Tânia, por você estar aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Ô, Tânia, antes da gente falar das instituições em si, eu queria saber qual a principal questão aí das famílias quando o assunto é a criança especial. Eu acho que a principal questão que nós temos que tomar muito cuidado e orientar essa família, o que é mais difícil é a aceitação daquela situação, né? Quando a família ela entende exatamente o que é e o que aquela criança precisa, fica mais fácil achar a instituição adequada para aquela criança. Então, essa é a principal questão, é ter a consciência, o amparo desses especialistas, ou de neuro, pediatra, psiquiatra, psicólogo, seja o que for, desses especialistas, para poder diagnosticar exatamente o que é que aquela criança tem. Porque escola nenhuma pode diagnosticar nada. Claro, e os pais entenderem bem esse diagnóstico para poder passarem para a escola. Exatamente, né? exatamente. E é possível, Tânia, fazer a inclusão de uma criança especial numa escola regular? Olha, é possível sim, só que nós temos que ter algumas cautelas, né? Então, cada necessidade especial, como já diz o nome, nessa necessidade especial, precisaremos ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Nem todas as escolas possuem essa equipe dentro da própria instituição, mesmo porque essa equipe ela não pode, né, por legislação, ela não pode fazer as terapias dentro da escola. Elas estão ali para auxiliar os pais e os profissionais. Mas é possível sim, mas depende muito da necessidade, depende muito da síndrome, depende muito exatamente do que aquela criança precisa. Então, nós temos as síndromes, há necessidades que, como vimos anteriormente, a síndrome de Down, ela é muito tranquila de se trabalhar. Embora há níveis, há determinadas questões que precisamos levar em conta, mas ela é... Por que a gente diz que ela é mais tranquila de trabalhar? A maioria fala normalmente, se expressa, tem a mobilidade, não tem dificuldade motora, então tem. Por exemplo, nós temos que ver também as questões, dependendo da necessidade que aquela criança tem, ou aquele adolescente, porque essa criança vai crescer, né? E aí tem um outro problema para os pais, aqui acolheu meu filho na educação infantil, mas e aí? Onde eu darei continuidade para isso? Certo, entendi. Esse é um outro ponto que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, esse outro aspecto é que você precisa saber exatamente o que tem para poder se unir a essa família. A inclusão não se restringe à criança. A inclusão, ela é ampla, ela tem que ter a estrutura física para aquilo. Uma criança que tem uma deficiência visual, uma necessidade, ela não pode ir para uma escola com tantos degraus, precisa ter uma outra estrutura. Então, tudo isso tem que ser, como eu disse, precisa saber exatamente o que a criança tem, o que ela precisa para poder procurar uma escola que vá se adequar àquela necessidade. É bem assim, cada caso é um caso. Cada caso, dentro do próprio, como nós estamos citando por conta da reportagem, dentro da própria questão de síndrome de Down, há vários aspectos. Cada criança é única, né? Eu digo sempre que a síndrome de Down não é síndrome de Down, eles são ups, não Down. Né? Porque eles nos dão muita alegria, eles são muito bons, eles são ups, não são down. Agora, Tânia, às vezes a instituição... Ele é lindo mesmo. Ele é uma graça mesmo. Agora, a instituição, às vezes, ela é super preparada, a infraestrutura dela é maravilhosa, mas o profissional não está preparado, né? Como é que faz aí? A partir do momento que a instituição, na identidade dela, que ela vai receber a inclusão, obrigatoriamente ela tem que capacitar esse profissional. Nós não podemos nos deter à questão da formação na graduação desses profissionais. A maioria das universidades não preparam esse profissional, não tem esse preparo.
Existem matérias, como eu mesma fiz, de especialização, de 6 meses, onde você faz, mas cabe à instituição capacitar e a esse profissional que realmente quer trabalhar com a inclusão. Nós temos uma vastas oportunidades de cursos de capacitação, cursos de extensão, muitos cursos, em todos os aspectos. Desde a especialização da especialização. Exatamente. Né? Então, o profissional de educação não pode nunca parar de estudar. Você faz um curso hoje, Leão, daqui 6 meses você já está obsoleto. Você tem que buscar essa capacitação. Verdade. Não tem como. E a medicina ela é muito dinâmica. Então, para quem trabalha com a inclusão, precisa estar ligado diretamente a esses assuntos, porque nós sempre temos recursos novos. E aí a escola, eu digo que é uma célula viva, né? Nós temos ali a educação, nós temos que capacitar esse corpo docente, nós enquanto mantenedores, diretores de escola, sempre que estarmos atualizados também, e voltar para o banco do estudo, porque é o que a gente precisa também. Sempre, não pode parar. Não pode parar. Maravilha. Tânia, que dica você deixaria para as famílias e para os profissionais que se interessam pela inclusão escolar de crianças especiais? Olha, primeiramente para as famílias, o que eu gostaria de pedir para eles, ou dar a dica para eles, é que eles realmente aceitem aquela necessidade, que tudo isso vai ser mais fácil. É muito doloroso, é muito difícil, mas a partir do momento que você aceita, que você conhece exatamente o que tem, fica mais fácil. E as escolas é que realmente entendam o que é inclusão. Né? Que façam um papel bem feito. Se não consegue fazer sozinho, peça ajuda. Tenha parceria, tenha tutoria. Hoje existe a tutoria, exatamente, que acompanha essa criança. Então, inclusão não é simplesmente aceitar a matrícula. Exatamente. A escola tem que estar preparada. Preparada para isso. E isso é uma coisa que vem lá de cima, da Secretaria de Educação, né? E que passa depois por... mas eu acho que tem muito mais a questão, eu estou dizendo enquanto instituição, eu acho que tem muito mais a questão da consciência do que realmente é inclusão. Porque ficou muito bonito falar que a escola do meu filho aceita inclusão. Muitas aceitam a matrícula. Uma modinha, né? Tá certo. Então, Tânia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada.